Olá, meu nome é Thiago Sonaldo, eu sou engenheiro de aplicação da Axcom DIE e hoje eu vou falar sobre a influência da flexibilidade de alguns componentes dentro da análise de um mecanismo. Ao fazer uma simulação dinâmica de um mecanismo dentro do Adams, normalmente os componentes eles são modelados como corpos rígidos, ou seja, eles não apresentam deformações, eles são indeformáveis. No entanto, é possível você considerar essa deformação, essa flexibilidade ou essa rigidez. Com isso, a gente consegue investigar qual que é o novo resultado quando considerado essas deformações, na performance do conjunto como um todo. Para isso então, eu tenho aqui o modelo que eu preparei, nada mais é do que o mecanismo de um flap de avião. Eu tenho aqui os atuadores, eu tenho aqui todos os componentes que compõem aqui esse conjunto mecânico, e aqui eu vou rodar uma simulação dele abrindo, dele fazendo, dos atuadores estendendo e abrindo o flap. Eu tenho já as juntas modeladas, eu tenho dois movimentos, que é o movimento translacional do atuador, e eu tenho também um componente flexível, que é o próprio flap. Então a gente vai investigar a influência da deformação do flap nessa simulação de abertura do flap. Tá? Quando eu dou uma analisada nas informações do componente flexível, eu consigo ver que existem várias frequências atreladas a esse componente flexível. Por quê? Porque dentro do Adams, um componente flexível nada mais é do que o resultado de uma análise modal. Então aqui a gente está vendo as frequências de cada modo vibracional que foi pedido nessa análise modal. Tá? Além de algumas outras frequências, como os modos das condições de contorno e os residuais, que eu explico com mais detalhe em algum outro vídeo. Mas vale lembrar que aqui dentro do Adams, o Adams está calculando as deformações pelo método de superposição modal desses modos vibracionais. Então a gente consegue consultar essas frequências, a gente consegue visualizar a animação de alguns modos específicos, como por exemplo aqui o sétimo modo é o modo de flexão. E uma vez que eu tenho um componente flexível, eu simplesmente posso rodar a análise dinâmica dentro do Adams e perceba que existe uma escala de cores agora no corpo flexível que representa as deformações que o Adams está calculando iteração por iteração aqui dentro da análise dinâmica. Tá? E aí eu consigo então comparar esse resultado com uma simulação do componente rígido, que é o que a gente vai fazer aqui, mas para não fazer uma simulação simplesmente de abertura, eu vou ativar duas forças aqui que representam as forças aerodinâmicas. É uma modelagem mais simples, né? Se a gente der uma olhada aqui na informação da força, a gente consegue ver aqui que ele vai aplicar 1500 Newton no intervalo de 1 segundo, e eu consigo visualizar essas duas forças, através dessas duas setinhas. Então são duas forças aqui na direção Y que está sendo aplicada. Na verdade a direção é ao contrário, porque essa força aqui ela é negativa, e a gente vai ver então como que as forças de reação de algumas juntas vão se alterar quando considerado como componente rígido ou um componente flexível. Para isso então, vou rodar a simulação de novo, agora que eu ativei as forças aerodinâmicas. Vou desligar aqui o gráfico para que ele possa ir mais rápido. Uma vez que ele terminou, eu vou então salvar essa simulação como flex. E agora eu vou tirar a flexibilidade, vou transformar ele no componente rígido. Se a gente rodar a simulação, percebe que agora eu não tenho escala de cores, ele está todo azul porque eu tirei a flexibilidade para que a gente possa comparar os resultados da análise considerando o componente flexível e um componente rígido. Então eu vou salvar também essa simulação, chamando aqui de rigid, tá? Para a gente poder ver isso lá no pós-processador. E o que eu vou comparar? Eu poderia comparar diversas informações, Aqui no caso, eu vou fazer o seguinte, para que a gente possa ver, inclusive, o mecanismo funcionando, eu vou dar um hide aqui no flap, vou dar um zoom aqui nos componentes, do mecanismo, e eu vou dar um replay na animação. A gente consegue ver então que a gente tem dois componentes, esse cinza e esse azul, que está conectado ao flap, e todos os outros componentes eles estão conectados na asa do avião. Então vamos dar uma olhada nas forças de alguma junta. Vamos pegar aqui esse slider, que seria esse componente azul. Ele tem uma junta aqui, se eu dar uma olhada, ele se chama Slider to Flap, que é representado por esse ícone. Então, vamos ver qual que é a força de reação. Aqui seria interessante a gente analisar na direção Z global, para a gente ver o quanto que vai alterar quando existe ou não a flexibilidade de um componente. Então, para isso, vou pular o pós-processador, vou separar aqui a minha tela
em duas telas, porque de um lado eu quero ver a animação, então eu vou carregar a própria animação. Aqui eu vou pegar o do componente flexível, né? Deixa eu voltar aqui a visualização do FLAC, para que a gente possa ver aqui no pós-processador. E beleza. E aqui no lado direito eu vou botar as forças de reação daquela junta, né? Daquela junta que a gente acabou de visualizar. E eu vou botar aqui a força em Z, tá? Deixa eu ter aqui da última simulação. Vou pegar as duas informações aqui, o componente rígido e o componente flexível. E aqui a gente já consegue ver uma diferença, né? Deixa eu tirar aqui a legenda e colocar para a direita. E a gente consegue ver então que a curva em vermelho é o componente flexível e o azul é o rígido. E o azul ele é bem mais alto do que a curva vermelha, ou seja, o componente rígido ele tem uma força maior do que a simulação com componente flexível, né? A gente consegue também ver a escala de cores aqui da deformação, né? Aqui no lado esquerdo. E com isso eu consigo então comparar os resultados, né, da simulação com o componente rígido e componente flexível. Aqui, né, a simulação do componente flexível ele é menor justamente porque a flexibilidade está absorvendo ali essas forças, né, transformando em energia de deformação, e com isso a gente consegue fazer várias análises aqui, consegue ver a diferença entre o componente rígido e o componente flexível. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, por hoje é só, muito obrigado e até mais!